Moto que aconteceu na manhã de hoje, sexta-feira, lá em Nova York. Vamos começar mostrando para vocês um pouquinho do mapa, para vocês entenderem como é que é distribuída a cidade de Nova York e onde efetivamente aconteceu todo esse terremoto. Tá aí, ó, muito próximo, inclusive, da cidade de Nova York, no estado, aliás, próximo da cidade, inclusive, de New Jersey. 4,7 a magnitude que foi estabelecida, inclusive, das agências internacionais. Muita gente sentiu o impacto, pessoas que estavam em prédios, pessoas que estavam trabalhando normalmente nesta sexta-feira, e aí, de repente, o prédio começa a tremer, o chão começa a tremer, e tá todo mundo tentando entender se nós tivemos algum dano mais sério. Por enquanto, não há nenhum registro de vítima, mas isso ainda está sendo apurado. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Patrícia Vasconcelos, jornalismo do SBT, direto de Nova York, para trazer para a gente um pouco o que realmente eles sentiram ali, como é que está a situação, né? Porque ninguém aqui no Brasil imagina passar por uma situação dessa, né? Simplesmente o brasileiro não está acostumado, nem um pouco acostumado com a história de terremoto, de tsunami. A gente nunca foi criado dessa forma, mas em outros lugares do mundo o pessoal está um pouco mais acostumado, mas isso não é normal acontecer com essa magnitude como aconteceu muito próxima à cidade de Nova York, como nós estamos exibindo, inclusive, esse mapa para vocês entenderem. A magnitude foi tão forte que foi sentida inclusive na ilha de Manhattan, que é uma ilha central ali da cidade de Nova York, e foi realmente muito impactada, segundo inclusive registros que estão sendo publicados aqui minuto a minuto, de acordo com pessoas que estão agora lá nos Estados Unidos e que realmente sentiram esse terremoto que acaba de acontecer. Foi sentido na manhã desta sexta-feira, obviamente que pega todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando por essa notícia, mas até o momento a gente não tem o registro de ninguém que tenha sido ferido, nenhum prédio com grandes danos através desse terremoto que aconteceu na manhã desta sexta-feira. São 12h13, para você que está chegando agora aqui no SBT, para tudo porque é notícia urgente, hein? Teve terremoto hoje lá em Nova York, nos Estados Unidos, cidades próximas inclusive sentiram, cidades a 80 quilômetros de distância sentiram, e a atualização que a gente tem, esse número aí que está aparecendo na tela, já foi atualizado. Minuto a minuto as agências internacionais estão atualizando o que realmente aconteceu em Nova York, e esse número já salta de 4,7 para 4,8. Como eu mencionei para vocês, ainda não há registros de vítimas ou de grandes danos que tenham acontecido. Esse epicentro do terremoto foi perto, inclusive, de uma estação em New Jersey chamada White House, gente. Ainda há uma apuração para verificar se houve algum dano nessa estação e se alguém ficou ferido depois do que aconteceu ali. Esse tremor, obviamente, é um tremor de uma intensidade relativamente alta e tem o poder de sacudir alguns edifícios e surpreendeu todo mundo, né? Você imagina, você tá trabalhando ali, você tá numa reunião em algum prédio e de repente o prédio começa a tremer. Em Nova York, obviamente, quando a gente vem em Nova York na cabeça, a gente já pensa no atentado terrorista de 11 de setembro, né? Mas a gente vai conversar agora com a Patrícia Vasconcelos, jornalismo do SBT ativo aqui para te trazer a melhor notícia possível. A Paty já tá conectada com a gente. Eu quero saber, em primeiro lugar, se você tá bem, Patrícia. Tá tudo certo? Eu tô... Tá tudo certo. Eu tô na Casa Branca. Você citou White House. Eu estou na Casa Branca. Eu estou em Washington, D.C. aqui. O presidente Joe Biden, ele está por aqui. Ele tem uma viagem prevista daqui meia hora. Ainda não se pronunciou. Provavelmente já foi informado sobre o terremoto que aconteceu em Nova York. E as informações que temos são exatamente estas, né? Um terremoto de 4,8 na escala Richter, que vai até 10. O epicentro foi a cerca de 75 quilômetros da cidade de Nova York. O Departamento de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros de Nova York, já informou que não há relatos de vítimas ou de estragos. O prefeito de lá, o Eric Adams, também já foi
informado de que não há relato de vítimas na cidade de Nova York, então a situação por lá realmente parece tranquila. E daqui, o presidente Joe Biden provavelmente deve se pronunciar daqui a pouco. Eu estou na entradinha do Salão Oval, que é o escritório do presidente americano. Estou aqui dentro da Casa Branca. Esse é um grupo de ex-esportistas que vieram visitar o presidente, então eles acabaram de passar por aqui. O Biden vai sair de helicóptero daqui a pouco, mas enfim, as informações que temos são estas. Eu particularmente relato que já senti um tremor de 7,4 ou 7,6 na escala Richter em Iquique, no norte do Chile, quando eu era correspondente para a América Latina. Eu fui até lá cobrir justamente um risco de tsunami, um alerta de tsunami por conta de um tremor inicial que foi de 8,2. Quando eu cheguei em Iquique, várias réplicas aconteciam e eu e o meu cinegrafista, nós fomos surpreendidos por uma réplica de 7,4, 7,6. Foi bem assustador, viu? Mas o Chile é muito preparado para tremores. Eu estou aqui, né, viva para contar essa história. Então a gente segue aqui na apuração para saber o que aconteceu também em Nova Jersey, né, que foi o local onde aconteceu o epicentro desse tremor. Porque está todo mundo olhando para Nova York, a gente tem que olhar para Nova Jersey mesmo. Você tem toda a razão. Agora, essa história que você contou é impressionante, hein? Um tremor, imagina você sentir. Eu volto a frisar isso. Nós, brasileiros, não estamos, né, Paty? Nós não estamos acostumados com essa história de tsunami, de terremoto. Graças a Deus, nosso país, ele é um país abençoado, a verdade é essa. Infelizmente, ele não é muito valorizado, inclusive por autoridades públicas que passaram durante anos e anos aí no poder. Mas, entendam, a gente tem que dar graças a Deus que o nosso país não tem isso. A gente tem outros problemas, precisamos resolver outras coisas, mas se tem uma coisa que o brasileiro, ele tem estranheza, né, Paty? Você me corrija se eu estiver errado. É exatamente isso, né? A gente não faz ideia o que é o sentimento de alguém que simplesmente está num lugar e a terra começa a tremer com medo do prédio cair, tsunami para tudo quanto é lado. A gente não sabe isso. E a Paty está contando um pouquinho para a gente agora o relato dela no Chile, né? O teu foi de 7 ponto o quê que você falou? Que você sentiu? Foi em 2014, foi 7,4 ou 7,6 a réplica, porque o primeiro tremor foi de 8,2, é altíssimo, uma coisa estrondosa, uma coisa absurda mesmo. Houve um alerta de risco de tsunami nessa cidade, Iquique, isso em 2014. Eu estava em Buenos Aires, peguei um voo para Santiago, no Chile, fiquei lá no aeroporto esperando para ver quando o aeroporto de Iquique iria reabrir, né, para eu chegar até lá e conseguir contar essa história. E cheguei até lá com o meu cinegrafista, encontrei a cidade de pé, porque o Chile ele é muito preparado, os edifícios eles já são construídos com uma estrutura para poder sustentar abalos sísmicos, né? Eu estava no edifício, o hotel que eu estava era um hotel de muitos andares. Eu estava na recepção do hotel quando essa réplica de 7,4 aconteceu. Primeiro eu escutei um estrondo muito mais forte do que um trovão, e alguns milésimos de segundos depois a terra tremeu. É muito assustador mesmo, assim. E enfim, a gente ficou trabalhando a noite inteira porque os alertas sonoros para que as pessoas fossem para a parte alta da cidade, esses alertas começaram a soar, né, dizendo mantenham a calma, saiam de casa, vão para a parte alta da cidade. E eu me deparei com uma população chilena tranquila, caminhando nas ruas em direção à montanha, né? Porque ali a gente estava na frente do mar e o risco ali era de tsunami. Então, eu tenho essa experiência para relatar para vocês aí que aconteceu em 2014, também já trabalhando pro SBT. Isso eu falei agora com um amigo que mora, inclusive, em Nova York. Ele me disse o seguinte: Paulo, durou mais ou menos uns 30 segundos. E aí eu perguntei para ele, né? Questionei ele. Falei, o que você vai fazer agora? Você já saiu do prédio que você estava? Ele falou para mim, eu não sei o que fazer, dá medo. E é exatamente isso, né? Uma situação que tenho certeza que ele desceu do prédio, mas quem diz que ele está seguro numa situação dessa, né? O pânico e o medo, infelizmente, eles são compartilhados num momento como esse.